Tururu. Boa tarde. Salve, salve. Boa tarde, professor. Oba, oba. Bem-vinda. Bem-vindos. Estamos aí. Esse dia quente e poluído em São Paulo. Hoje cedo, olhando na janela, eu achei que estava nublado, não, era poluição mesmo. Inversão térmica, o ar muito seco, né? E a poluição parada. Muito ruim, né? Muito ruim isso. Mas, falando em poluição, falando em clima, né? Vamos continuar a climatologia. Eu já compartilhei aí o slide. Coisas que eu não consegui terminar na semana passada, né? Eu ia começar a falar dos tipos de chuvas, né? Não deu tempo. Então, o mesmo slide, tá? Que eu mandei na semana passada. Continuo nele mesmo, para quem salvou, para quem procurou lá o arquivo. Não é outro, é a continuação do mesmo. E tá aí. Continuação pelos tipos de chuva. Certo. No mais, né? Estamos seguindo aí nosso calendário pandêmico, né? Por lá, tô tranquilo, né? Em razão das provas terem sido proteladas, né? Mas esse mês ainda, pelo menos até o final do mês, eu gostaria de fazer uma aula extra, uma aula de reposição. Como eu falei, uma por mês dá conta de situar, né, nosso conteúdo em razão do que eu tô atrasado. Mas eu aviso vocês uma semana antes, mas eu só lá com o Obama, mas provavelmente na última semana de agosto, daqui 15 dias mais ou menos, a gente faz essa outra aula, né? Essa aula extra aí, só para não ficarmos tão atrasados. E, no mais, só especulações sobre o que vai acontecer neste país pandêmico. É até difícil a gente acompanhar notícias e acompanhar informações sobre isso, porque parece que é um looping, né? Você está na mesma notícia de novo. Não muda. Mas ainda assim a gente acompanha, né? Tem que acompanhar, lógico. Mas, como eu falei desde o início, né? Vocês estão com aula desde o começo da pandemia, então, mesmo à distância, as aulas continuaram, então tá tudo bem. Né? Tirando aquele bom e velho cansaço de ficar na frente do computador, né? Imagino que todos estejam um pouquinho de saco cheio, mas se estivéssemos no cursinho também, estaríamos reclamando de cansaço de outra maneira. Então, o cansaço acompanha a vida do estudante, não importa se é presencial, se é virtual, não tem como ficar longe. Mas, enfim, vamos lá, vamos continuar. Ainda nos fenômenos, né, climáticos, tipos de chuva não é difícil, eu acho tranquilo. E cai bastante. Essas figuras são importantes para vocês, né? Entender os tipos de chuva e relacionar com as figuras. E eu coloquei uma legendinha aí, né? Número 1, número 2, número 6. Chuvas convectivas, chuvas orográficas e chuvas frontais. O número 1 são as chuvas convectivas. Alguns as chamam de chuvas de verão. Chuvas de verão, meus amigos, é como um nome coloquial. Não está errado usá-lo, tá? Pode até aparecer um texto no vestibular falando chuvas de verão, não pode acontecer. Mas o ideal é denominar de chuva convectiva. Né? São chuvas que ocorrem em dias quentes. Não precisa ser exatamente verão, né? É mais comum no verão, claro, os dias quentes são mais comuns no verão. Mas olhem a figura, perceba que o ar quente, uma grande quantidade de ar quente, ele, por ser menos denso, ele começa a subir, né? Está escrito até no slide, está pequenininho, né? Ascensão de ar aquecido. O ar aquecido, ele ascende, né? E quando ele alcança camadas mais elevadas, camadas mais altas, isso vai produzir
é um resfriamento. E tem um termo, viu, gente? Um termo que não cai tanto, mas é importante saber usá-lo. Eu dei uma boa pesquisada assim, eu vi cair em poucos vestibulares, hein, de múltipla escolha esse termo, mas eu acho legal que você saiba. Chama ponto de orvalho, vou colocar aqui no chat, tá? Tá aí no chat, ó, ponto de orvalho, já deixei pronto. Temperatura na qual a água passa de vapor para líquido. Então, imagina que a formação de chuvas tem a ver com isso, porque a umidade, né, o vapor da água, ele começa a subir até alcançar uma temperatura que ele vai transitar do vapor para o líquido. Então, essa temperatura de transição é denominada ponto de orvalho. E varia, gente, essa temperatura varia muito. Não dá para dizer, olha, quando alcançar X temperatura, não, ela varia. Então, você não precisa ficar memorizando qual é a temperatura do ponto de orvalho, ela varia bastante. Mas, para você explicar corretamente, é bom usar o conceito correto. Então, esse ar ascendente, né, esse ar superaquecido, ele começa a se elevar, ele vai resfriando, né, quanto maior a altitude, tende a resfriar, e quando ele alcança esse ponto de orvalho, ocorre a condensação, né? Ocorre a formação das nuvens. E, finalmente, as chuvas. No final das contas, olhando bem essa figura, perceba que essa nuvem ela tem um formato bem específico, perceberam? É uma nuvem muito, muito vertical, né? É uma nuvem específica. Ela tem o formato de uma bigorna. Bigorna é um negócio curioso, né? Porque eu não sei vocês, eu acho que eu nunca vi uma bigorna pessoalmente, só em desenhos animados. E normalmente eles caem na cabeça das pessoas. Né? Não, tô brincando, eu já vi uma bigorna, mas demorei, sei lá, uns 30 anos da minha vida para pôr as mãos numa bigorna, sabe? Antes para mim era coisa de desenho animado. Mas existe bigorna, eu juro que existe. E no caso, essa nuvem tem forma de bigorna, esse nome mesmo que você vai usar. E depois eu falo dos tipos de nuvem, eu volto, né? Mas sempre que a nuvem ela for muito extensa, verticalmente falando, é a nuvem típica de chuvas convectivas. E olha, gente, esse tipo de questão cai, viu? Ele, ao invés de dar um texto para você, ele te dá a nuvem, uma imagem, uma fotografia, ou mesmo uma figura, um desenho. Então, é importante você relacionar as chuvas convectivas com essas nuvens muito verticais. Isso é importante, sim, você visualizar. E essas chuvas convectivas, elas são rápidas. Isso é importante, um aspecto também importante dessas chuvas. Não são chuvas duradouras. Pode acontecer a chuva, uma chuva forte, em geral ela é bem forte, aí depois de alguns minutos ela passa e o tempo fica estável de novo. Né? Então é algo também que você pode relacionar com as chuvas convectivas, elas são rápidas. E por vezes são tempestades, em geral aos finais de tarde. Não agora, né? Julho, agosto, meses muito secos. Mas no verão, pode perceber enchentes em São Paulo. Em que horário que elas ocorrem normalmente? Ao final das tardes, não é isso? Comecinho da noite. Por qual razão? As chuvas convectivas, em geral, ocorrem ao final da tarde. Porque imagina o calor do dia todo, né? O calor da superfície e tal, aquecida. Meio-dia é o horário em que o sol ele atinge com mais intensidade a superfície. Mas até promover esse aquecimento demora de 2 a 3 horas. Então, a hora mais quente do dia, meus amigos, é entre 2 e 3 da tarde. Agora são 2h49, ou seja, nós estamos neste momento no horário mais quente do dia. A temperatura, se você for medir o horário mais quente em geral, é entre 2 e 3 da tarde. Que é esse delay, esse atraso entre o sol do meio-dia, que é o mais intenso, e o aquecimento da superfície. Tem um atraso entre uma coisa e outra. Então, cuidado. Não diga que meio-dia é o horário mais quente, porque não é. Meio-dia é horário com o sol mais intenso. Mas aquecimento do ar, até ter esse aquecimento, demora um pouquinho mais. Então, pensa. Meio-dia, o sol muito forte. 2, 3 da tarde,
é o pico de aquecimento. Quando é 5 da tarde, mais ou menos, aquele calor que subiu começa a resfriar. O que vai acontecer lá pelas 5:30 e tal? Chuvas convectivas. Pode perceber, aquelas enchentes aqui na Grande São Paulo, as chuvas fortes, acontecem por aí, 5, 5:30, 6. Né? Então não é coincidência, porque é um passo a passo. Meio-dia o sol mais forte, 2, 3 da tarde o aquecimento maior, e quando for por volta das 5, esse calor todo que subiu vai condensar, formar nuvem e vai produzir essas chuvas muito fortes. Eu vou voltar a falar nessas chuvas convectivas quando eu explicar ilhas de calor para vocês. Porque a ilha de calor, que é um fenômeno urbano, alimenta ainda mais as chuvas convectivas. Lembre-se disso quando eu explicar ilhas de calor. São Paulo um dia foi a terra da garoa. Hoje é a terra das tempestades. A garoa não existe mais, mas o que ocorre são tempestades. Por quê? Desmatamos muito e colocamos concreto, asfalto no lugar. Né? Então, o aquecimento vai ser muito maior. E as chuvas convectivas vão ser cada vez mais fortes. Né? Eu sei que alguns vão relacionar isso ao aquecimento global. Cuidado. Falar em chuva muito forte no final de tarde em São Paulo não é bem o aquecimento global. É uma outra intervenção antrópica. É o efeito das ilhas de calor. Mas é isso. Item 2 é mais simples. Chuvas orográficas. Ou ainda chuvas de relevo. É um nome coloquial. Essa é fácil, gente. Olha a figura. É descrever a figura. Os ventos carregam a umidade na direção do continente. O vento, literalmente, tem que subir. Ele tem que vencer essa forma de relevo, como está na figura. Quanto mais alto, mais frio. Vai condensar e formar nuvem de chuva. Então perceba que a nuvem, ela está aqui exatamente se formando junto à forma de relevo. Então essa chuva acompanha, em geral, locais onde há montanhas, onde há formas de relevo mais elevadas. E São Paulo, capital, sofre um pouco o efeito disso. Chega um pouco de umidade aqui para nós, sim. Mas, em geral, quem vai ter mais chuvas é quem está do outro lado, né? O lado mais junto da origem desses ventos. Cidade exemplar para você colocar aí. Ubatuba, litoral de São Paulo. Acho que a maior parte das pessoas conhece aquela piadinha infame, né? Do tio do pavê. Uba-chuva, né? O apelido da cidade tem a ver com isso. Ubatuba chove muito, é imprevisível quase as chuvas em Ubatuba. Por quê? Ubatuba fica no sopé da Serra do Mar. Quer dizer, Ubatuba fica bem no caminho dessas chuvas orográficas. Por essa razão que é uma cidade que chove muito acima do normal, né? Acima da média, e às vezes chuvas que não são nem previstas, acontecem muito rapidamente. Então, explicação simples, né? Chuva de relevo, acho que chuva orográfica não tem tanto problema, né? Agora, ao final, eu coloquei um terceiro tipo de chuva, que são as chuvas frontais. São quando as duas massas de ar se chocam, né? E, obviamente, elas têm umidade. Ao se chocarem, cai a temperatura e forma chuvas. Essa chuva, ela é duradoura. Sabe aquele final de semana que fica nublado, chove todo dia, garoa, depois para, volta a garoar? Chuvas frontais. Elas não são intensas, no sentido assim de força, mas elas são demoradas. Elas demoram para passar. É quando, entre aspas, o tempo vira. Fica nublado, chove, para, chove, para, chove. Fica uns 3, 4 dias desse jeito. É marcante da chuva frontal. Então, o esqueminha, meus amigos, olha, ele é um pouco diferente dos outros. Porque perceba que tem duas flechinhas em sentidos que estão se chocando, né, essas setinhas. O que são essas setinhas? As massas de ar. Uma vai ser fria, a outra vai ser mais aquecida. E perceba na legenda, está muito pequenininho. Eu não sei se você está no seu celular, vai ficar muito pequenininho.
Esse arco que tem assim uns triângulos, parece, tá vendo? É um símbolo em climatologia para frente fria. Então, a frente fria, o que ela faz? Cai a temperatura. Ao cair a temperatura, vai formar as nuvens. O tempo fica instável. Então, você pode associar essas chuvas frontais às frentes frias. Cai a temperatura, porque a frente fria, obviamente, derruba as temperaturas. E quando essa chuva ela se prolonga muito, muito tempo, é sinal de que é uma chuva frontal. Como nós estamos em julho, agosto, agora não tenho exemplo de nenhuma dessas 3 chuvas para dar para vocês. Né? Estamos no momento de maior seca da cidade de São Paulo. Né? Agora, é simples de perceber, quando o tempo muda muito, fica nublado por vários dias, é a chuva frontal. Como cai em vestibular isso? Bem simples, gente. Ele dá uma notícia para vocês. Ele pega uma cidade qualquer e fala, no dia de hoje foi noticiado uma chuva muito forte, às 6 da tarde, na capital paulista, provocou enchentes, blá, 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 blá. Opa, só pode ser a convectiva, né? Falou de chuva muito forte, muita água em pouco tempo. Agora, se ele fala diferente, faz 3 dias que a cidade é tomada por um tempo instável, com queda da temperatura, chuvas esparsas, essa chuva contínua, né? Essa é a chuva frontal. Então, fique atento também a trechos de notícias que podem ser colocados nas provas, né, sobre isso. O Felipe, você perguntou para mim se convectiva é a mesma coisa que torrencial. Não. Torrencial é uma chuva forte. Uma chuva que é uma tempestade. O que você vai pensar? Em geral, as chuvas convectivas são torrenciais. Em geral. Então, torrencial é quando ela é muito forte. Mas, por exemplo, pode acontecer de uma chuva orográfica também ser torrencial. De ser muita chuva, muito forte, muito forte. Então, associa torrencial com uma chuva forte. Não importa qual tipo de chuva. Tá legal? Pergunta aí que veio do Felipão. Imagina, Felipe, para fecharmos as chuvas. Pergunta de Unicamp, alguns anos atrás, segunda fase. Explique o que é neve. Na lata. O que é neve? Chato, né? É chato uma pergunta dessa, muito... Parece simples, mas explicar aquilo que é simples é difícil também. Eu dou uma dica, que não é tão complicado. Olha o que a Unicamp queria, gente. Eu vou colocar no chat. Olha como não era difícil. Como é que forma a neve? Né? Tá aqui, ó. A condensação, né? A formação da nuvem ocorre em temperaturas inferiores a 0. Era só isso que a Unicamp queria. Como que se forma a neve? É o mesmo processo. Vai subindo a umidade e tal. Tem que ter umidade, claro, para ter neve. Mesmo que não tenha calor que provoca grande evaporação, mas vai ter umidade no ar. Tem que ter umidade para ter neve, né? E quando forma nuvem, como tem ali a condensação, a temperatura ela vai ser menos que 0. É a única coisa que você tinha aí para explicar para a Unicamp, né? Quer dizer, no final das contas, lembra do ponto de orvalho que eu expliquei para vocês? Então, para formar neve, a temperatura do ponto de orvalho tem que ser inferior a 0 graus Celsius. Só isso que você tinha que usar para explicar a formação da neve. Bia, repetindo, né, o que você me pediu no chat, formação da chuva orográfica. Os ventos vão carregando umidade em direção de uma forma de relevo, certo? Começa com os ventos. E nesse processo, os ventos eles vão tentar superar essa barreira do relevo, vão tentar subir, né? E ao subir, vai diminuir a temperatura, vai condensar, vai formar nuvem, vai chover. Por isso, Bia, se você pensar, quando vamos para o litoral aqui de São Paulo, tem a Serra do Mar. Em geral, o que tem na serra? Neblina. Faz sentido. O que é neblina, pessoas? É uma nuvem perto da superfície. Isso é neblina. Neblina é uma nuvem. Ela tem esse nome diferente porque ela está perto da gente. Você consegue passar, né, pela neblina. O que é a neblina, no caso? Na Serra do Mar. A umidade da chuva orográfica conseguiu
subir a serra e nesse processo vai formar ali aquelas nuvenzinhas que são aquela neblina, né, típica das regiões serranas. Não só a Serra do Mar, né, várias regiões serranas, você vai encontrar essa neblina, tá bom? Finalmente, meus amigos, ó, uma parte chata que eu fiquei anos sem explicar. Anos. Fiquei muito tempo sem explicar nuvens. Muito tempo mesmo. Mas no vetor a gente tem como foco as provas de medicina, não é verdade? E começou a aparecer muitas questões, faz 3 anos isso, 3 anos atrás. Questões perguntando sobre nuvens. Era um tema um pouco esquecido na geografia dos vestibulares. Um pouco não, muito esquecido. De repente voltou. E eu falei, caramba, eu vou ter que voltar a explicar tipos de nuvens. Mas assim, essa figura não é para você decorar. Não precisa. Longe de mim pedir para você decorar cada nuvem. Mas algumas você precisa saber. Algumas você tem que saber. Quais seriam? Já falei de uma delas hoje, inclusive. Olhem só. À sua direita, tá vendo essa super mega blaster nuvem? Que chega a mais ou menos 10 mil metros pela legenda aqui. Dá uma olhada, 7 mil. Olha só, 10. Mais ou menos uns 10 mil metros. O nome dessa nuvem está aqui no slide, ó. Cumulonimbus. Como está muito pequeno, eu vou colocar no chat, tá? Cumulonimbus. O que você tem que saber dessa nuvem? É uma nuvem muito alta, vertical, né, muito vertical, associada a chuvas convectivas, que eu já expliquei para vocês. Até nesse esqueminha, está escrito ali no topo. Topo com formato de bigorna, né, que eu comentei antes. Bom, essa nuvem você tem que saber. Né? Te deu uma imagem, te deu um texto, associar essa nuvem cumulonimbus com as chuvas convectivas. Certo? E a segunda nuvem que você tem que saber, com certeza, é a sua esquerda. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nimbus stratus. Vou colocar o nome maior aqui. Maior não, né? Vou escrever aqui para quem não está conseguindo enxergar. Nimbo stratus. Opa, escrevi errado. Stratus. Espera aí, faltou um R. 2 T's não, só um. Aí. Lindos. Nimbo stratus é uma nuvem que você vai associar a chuvas frontais. Você percebeu uma diferença grande nela? Ela não é tão alta. Ela chega aí a quase 2 mil metros. Ela não é tão alta. E ela é mais delgada, né? Ela é mais horizontal. Ela não é tão vertical. Então, você não tem a obrigação de decorar todos os tipos de nuvem. Esse esquema está completinho. Quem quiser estudar, até por curiosidade, está aí. Mas essas duas, você precisa saber. Né? E realmente, as provas elas também não são impossíveis, né? Não é que as questões agora te obrigam a saber cada tipo de nuvem. Ele quer os tipos relacionados a fenômenos como as chuvas, que a gente estudou agora há pouco, as chuvas convectivas e as chuvas frontais. As chuvas orográficas não tem um tipo de nuvem específico. Fique tranquilo. Agora, convectiva e chuva frontal tem um tipo de nuvem específico para cada um. Então, é por aí que você vai estudar. Não vejo algo difícil. É algo chato, não é difícil. Let's, você falou assim que a nuvem a nimbo strato, ela parece ser, se ela é menos compacta. Na verdade, pensa assim, Let's, o que eu entendo como uma coisa compacta? Uma coisa que foi apertada. Eu apertei, eu compactei. Então, por um lado, o pensamento tem que ser o oposto que você escreveu, né? Essa nuvem, ela é mais compactada, né? Porque ela é mais achatada, parece, não é verdade? Imagina uma sanfona, eu estiquei a sanfona. É a cumulonimbus. Eu apertei a sanfona. É a nimbo stratus. Pensando assim de forma bem vulgar, tá? Bem vulgarmente, assim, é o meu pensamento agora. Então, fala, Letícia, pode falar. Ô, professor, eu acho que no caso eu usei um termo errado.
Eu quis dizer que a cumulonimbus, ela parece ser mais fofinha, sabe? Lembra mais algodão. E a outra lembra mais algo, um sorvete derretido, sei lá, algo mais Ah, passado. mas assim, você não pensou errado não, Alex. Porque cúmulos, olha o esqueminha. Dá uma olhada. O que é um cúmulo? Essa nuvem que parece um algodãozinho. Sabe aquela nuvem que você olha no céu, você começa a achar figuras, caras, caretas, bichinhos? Esses são cúmulos. É a nuvem que parece um algodãozinho, realmente. Já o stratus é uma nuvem, como eu falei, ela é mais delgada, lateralmente, ela é mais esticada, parece, né? Já os cirros, olha lá, o último tipo de nuvem, lá em cima, ó. Os cirros parecem feixes, assim, né, tracinhos. Então, são três formatos de nuvem. O cúmulo, cúmulos, né, que é o algodãozinho. O estrato, que é uma nuvem delgada, lateralmente um pouquinho maior. E os cirros são como linhazinhas, assim. As nuvens bem altas, né? Pode perceber que a cirro, ela é uma nuvem bem mais alta. Ela não vai promover fenômenos atmosféricos. Não há um tipo de chuva que os cirros vai produzir. Tá bom? Mas é isso. Dá para ficar aqui divagando muito sobre o tipo de nuvens. Não vou fazer isso porque não é cobrado em vestibulares, né? Isso que eu expliquei, sim. O que é a cumulonimbus, o que é a nimbostratus. Sabendo isso, vocês podem resolver qualquer questão. E caso alguém preste um vestibular muito cabuloso e apareça alguma questão diferente, traga para mim. Ó, Julião, vi uma questão aqui de nuvens que eu não entendi. Aí você me manda pelo WhatsApp, manda, enfim, a gente conversa, tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Agora sim, meus amigos, vamos fazer um checklist aqui, porque tem coisas mais simples por hoje, né? São 3 e 7 já. Agora você vai colocar um outro título aí. Fatores que influenciam no clima. Porque até aqui vimos elementos do clima e o fenômeno das chuvas. Agora a gente vai entender o que modifica o clima de verdade. Que tipo de fenômeno muda o clima de um lugar. Então vou numerar cada um dos fatores. Tá bom? O número 1, eu coloquei, eu julgo como mais importante, latitude. Por que eu julgo como mais importante, gente? Latitude é a distância em relação à linha do Equador. Né? Então, olhem essa imagem, né? Percebam. Junto à linha do Equador é onde a radiação solar é mais intensa. Agora, se você vai em direção dos polos, me desculpem os terraplanistas, né? Mas devido à esfericidade da Terra, os polos recebem menos radiação solar. Por isso que eles são mais frios. Por isso, se você tiver algum amigo terraplanista e ele começar a brigar com você, o ideal é deixar ele falando sozinho, é bem verdade. Mas se você quiser convencê-lo de que a Terra é redonda, climatologia é a coisa mais fácil, mais simples de você usar como referência, né? Exatamente por conta da esfericidade da Terra e da inclinação do eixo da Terra, existem variações, né, de insolação. E latitude, como é que você vai explicar? Quanto menor a latitude, ou seja, quanto mais perto da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Essa é a relação que você vai colocar. Então, quanto menor a latitude, maior as temperaturas. Inversamente proporcional, né? Diriam meus amigos das ciências exatas. Então, por isso que junto ao Equador é muito quente e junto aos polos é muito frio. Olha a consequência disso, meus caros. Essa imagem é legal, que tem boa resolução, ainda diminui ela bastante. Ela mostra essas faixas de temperatura, né? As áreas mais avermelhadas são aquelas mais aquecidas. O azul, tendendo para o rosa, seriam as áreas mais frias. Então, esse mapa, é claro, gente, não é só a latitude que vai mudar as temperaturas. Tem outros elementos, correntes marítimas, massas de ar, enfim. Então, perceba que não é perfeitinho, né? A linha do Equador é vermelha,
se afasta, muda direitinho a tonalidade. Porque tem outras coisas que influenciam no clima, não é só a latitude. Estou explicando uma por vez, né? E percebam, uma pegadinha em vestibular, eles não caiam nela. Qual o lugar mais frio? É o Polo Sul, correto? Só você olhar aqui na legenda, né? O branquinho, né, quase, está no Polo Sul. Por que não no Polo Norte? No Polo Norte não tem continente, gente. O Polo Norte é o Oceano Ártico. A água, ela tem um calor latente maior do que o continente. Aí, de novo, vou usar a física para explicar isso. Então, por que o Polo Sul ele é mais frio do que o Polo Norte? Bom, primeiro porque o Polo Sul tem continente, que é a Antártida. O Polo Norte não tem continente. É o oceano congelado. O continente, ele perde mais calor do que o oceano, né? O continente resfria mais rápido do que o oceano. Isso explica por que você vai encontrar as menores temperaturas no Polo Sul e não no Polo Norte. É uma questão para cair em prova de física também, por que não? Porque é a aplicação do conceito de calor latente, né? Então, o Polo Sul, continente, né, ele é muito mais frio. O Polo Norte, inclusive, em razão do aquecimento global, ele está descongelando, né? Vários trechos de permafrost estão descongelando. Mas o Polo Sul ainda é, claramente, o local das temperaturas mais baixas. E seguindo o raciocínio, né, a partir da latitude, você consegue enxergar zonas climáticas. Eu coloquei isso só para concluir, né, esse conceito, porque não vou explicar as zonas climáticas da Terra, vocês não aprendem isso no ensino fundamental 2, nem no ensino médio, né? Zona polar, entre o polo e o círculo polar, né? Zona temperada, entre o círculo polar e o trópico, e a intertropical, entre os trópicos. Então, a partir da latitude, eu consigo identificar as zonas climáticas da Terra, são 3, né? Polar, temperada e intertropical. E aí, se apropriem disso. Quando você vai explicar alguma coisa num texto, de repente, porque na zona intertropical, né? Porque na zona polar. Então, o ideal é você aplicar isso nos seus textos, nas suas anotações e tal. Mas não há nenhuma dificuldade, né, em ligar isso às diferenças de latitude. Tudo bem, meus amigos? Fácil, né? Item 2, altitude. Altitude também muda o clima. Falei isso já na aula passada até. Não precisa decorar, né, sem nenhum problema, né? Mas se alguém quiser só uma medida de referência, estou colocando aqui no chat, tá bom? 1, 2 e já. A cada 1.000 metros de altitude, diminui 6,4 graus Celsius. Então, a cada 1.000 metros que você sobe, diminui, aliás, 6,4 graus. Então, essa é a relação, né, entre altitude e temperatura. De novo, né, inversamente proporcional. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Por que isso ocorre, meus amigos? Bom, o ar rarefeito, ele dificulta a concentração de calor. Você pode explicar por esse caminho, se você quiser. Pergunta de criança, viu, gente? Crianças perguntam isso. Tio, por que quanto mais alto, mais frio, você está mais perto do sol? Pergunta de criança, mas faz muito sentido. É uma relação que a gente faz. Poxa, você está subindo, fica mais frio? Não era para ser o contrário? E, na verdade, o que a criança não vai entender, talvez, são duas coisas. A primeira, o ar não é um bom condutor de calor. Então, ao nível do mar é muito quente, né? Porém, esse calor não vai conseguir subir até grandes altitudes. Ao mesmo tempo, meus amigos, as áreas montanhosas muito elevadas, a superfície de radiação de calor é muito menor. Então, não tem uma área enorme para receber e propagar calor, né? Ao nível do mar, você tem uma área muito maior que recebe esse calor e propaga, irradia calor, né? Então, você explica dessa maneira, olha, o ar não é um bom condutor de calor. Em grandes altitudes, o ar também é rarefeito.
né? Esse ar rarefeito, né, significa que é uma menor concentração, né, de menor quantidade de moléculas, né, de oxigênio. Então, por isso mesmo, é ruim para propagar o calor, é muito ruim. Tá? Mas é um tema fácil, não vejo também como complicá-lo. Mas se tiver alguma pergunta de segunda fase, viu, gente, que vai pedir para você explique por que quanto mais alto, mais frio, faça esse comentário. O ar rarefeito dificulta a concentração de calor, a superfície de radiação de calor vai ser menor em grandes altitudes. Tá? Você pode explicar por aí que está de bom tamanho. Terceiro item, eu já expliquei para vocês, né? O relevo também influencia no clima. De que maneira? Lembra das chuvas orográficas? É um exemplo. Você pode dizer que o relevo é uma barreira para os ventos, para a umidade, ele produz sombra, não é? Então, eu coloquei o relevo aí na minha explicação mais para cumprir o protocolo, né? Também não vejo dificuldade. Então, você pode dizer isso. Como é que o relevo interfere no clima? Ele é um obstáculo. Ele pode criar uma barreira em relação aos ventos, em relação à umidade. Né? Esse é o papel do relevo, sem problemas. Uma área pode ficar até mais seca, desértica, pela presença de uma montanha. Né? Vegetação. Né? Uma bela imagem da floresta amazônica no Mato Grosso, hein? Não sei se você na sua casa consegue ter uma noção dessa imagem, ela está tipo em mega blaster resolução. Né? E o que eu quis dessa imagem? Tirar e mostrar para vocês. Né? Percebam que a floresta ela acaba eliminando, produzindo muita umidade. É um fenômeno conhecido como evapotranspiração. Então, essa umidade que vocês estão vendo aí, né, essa nuvem branca aqui que está formando junto à floresta, ela é importantíssima para o equilíbrio térmico, né? Porque essa umidade vai equilibrar as temperaturas, vai produzir chuvas. Né? Então, a vegetação tem um papel muito importante no clima, mas muito importante. Use a seguinte palavra, equilíbrio. A vegetação promove equilíbrio térmico. Nem muito quente, nem muito frio. Por que isso? Porque a umidade retém calor. Então, é importante, gente, que tem um tema muito em alta. Vocês devem estar acompanhando esse tema. Queimadas. Desmatamento e queimadas. O Pantanal Mato-Grossense está sofrendo com queimadas. Muito. Muito. E assim como a Amazônia, que a Amazônia é tão grande que isso acaba ficando... não chama tanto atenção. Mas o Pantanal, que é um domínio natural bem menor, queimadas no Pantanal chamam muito mais atenção. E no caso, a mata, a vegetação, ela promove um equilíbrio das temperaturas. Sem a vegetação, a tendência é ficar muito mais quente durante o dia, mais frio à noite e o tempo, obviamente, mais seco. Então, a vegetação ela acaba equilibrando as temperaturas e ajuda, claro, na formação das chuvas. Muito bem, muito bem. Esse daqui, amigos, cai bastante. Tomem cuidado com ele. Né? Não é difícil, mas cuidado ao explicar. Maritimidade e continentalidade. Nomes grandes, né? O que significa isso, gente? Maritimidade é estar mais perto do mar. Continentalidade significa estar mais distante do mar. Então as palavras são literais. Maritimidade perto do mar. Continentalidade mais ao interior do continente. Como isso modifica o clima? Eu trouxe um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Perceba, 3 cidades no estado do Pernambuco. Recife, que é junto do mar, Salgueiro e Petrolina, que já estão no sertão nordestino. Comparando essas cidades, o que vocês conseguem notar?
Recife, a máxima, 29 graus. A mínima, 23. Salgueiro, a máxima é 33. É ainda mais quente. Porém, a mínima é 20. Petrolina segue a mesma lógica. 31 graus a máxima e 20 graus a mínima. Qual é a explicação que você vai dar para isso? Junto ao mar, no caso um oceano aquecido, falei agora há pouco, né? A umidade, ela retém calor. E ela acaba equilibrando a diferença entre as temperaturas. Você vai usar o seguinte termo para falar em diferenças de temperatura. Amplitude térmica. Colocando no chat. É a temperatura máxima menos a mínima. Estou colocando tudo isso abreviadamente, tá? Para a gente poder ganhar tempo. Qualquer dúvida, dá um grito aí. Pronto. Está aí no chat. Amplitude térmica. É a diferença entre a máxima e a mínima. O que ocorre com a maritimidade? A amplitude vai ser menor. Exatamente porque a umidade ela retém calor. Então, no caso de Recife, a amplitude, gente, é de 6 graus. Apenas 6 graus de diferença entre a máxima e a mínima. Por que essa amplitude é tão baixa? Pela presença do mar. E a umidade, obviamente, que equilibra as temperaturas. Olha para Salgueiro. Máxima 33 e mínima de 20. A amplitude foi de 13. Mais que o dobro de Recife. Porque não tem tanta umidade. Então, o calor do dia, irradiado ao longo do dia, ele vai embora para a atmosfera. À noite, a temperatura vai cair um pouco mais. Não é que faz frio, né? 20 graus não é frio. Mas de 33 para 20 é uma grande diferença. Então, isso é a continentalidade. A ausência de umidade, de uma grande oferta de umidade, acaba produzindo uma amplitude térmica maior. É assim que você explica. Qual é o erro da maior parte dos alunos? Não desconfio de vocês, vocês sabem disso, mas eu tenho que colocar dessa maneira. Qual é o maior erro dos alunos? O aluno escreve o seguinte para mim. Maritimidade deixa a temperatura mais quente. Não deixa mais quente. Olha só. Recife, a máxima é 29. Salgueiro, a máxima é 33. Quem é mais quente? Salgueiro. Sem sombra de dúvidas. Então, sem querer, o aluno acaba explicando errado. Então, não vai dizer que maritimidade aquece mais. Não. Maritimidade equilibra. E a diferença entre a máxima e a mínima vai ser menor. A amplitude térmica é menor. Já a continentalidade acontece o oposto. Menos umidade, maior diferença entre a máxima e a mínima. Então, muito cuidado com pegadinhas nesse sentido. Se você lê algo do tipo, maritimidade fica mais quente. Não, não fica mais quente. O que ocorre é um equilíbrio entre a máxima e a mínima. Como é que isso cai nas provas? Com cidades. Ele vai te dar, por exemplo, Europa. Em Londres, a máxima é tanto, a mínima é tanto. Já em Moscou, que fica mais no interior da Europa, né, Rússia, a máxima é tanto, a mínima é tananã. Explica essas diferenças. Então não precisa ser em Brasil para você aplicar isso. Não importa o continente, o território e tal. Mas essa lógica, junto ao mar, a um litoral aquecido, maritimidade, e ao interior do continente a tendência é a continentalidade. Tem exceções? Alguém pode perguntar. Pensa na floresta amazônica. Ela não está exatamente toda ela perto do mar, né? Mas aí é uma grande oferta de umidade por conta da floresta. Tá? É um exemplo pontual, né? A floresta do Congo, de repente, na África, ela também. Nem toda ela está perto do mar. Se você pegar um mapa da floresta equatorial do Congo, uma parte dela está bem no coração da África. Mas existe ali uma grande oferta de umidade, uma baixa pressão que promove, né, as chuvas. Felipão, meu querido,
Pergunte. Oi, professor, tudo bem? Beleza. Eu estou confundindo um pouco, tipo, os fatores que a gente viu na semana passada, que eram os que determinavam o clima, com esses que influenciam, sabe? Aí, Ah, tipo, sim. então, aí eu tô fazendo essa confusão. Como que dá para distinguir? Simples, cara. O que nós vimos semana passada são elementos climáticos. São variáveis que compõem o clima. Temperatura, umidade, pressão atmosférica. São variáveis. O que nós estamos vendo agora são fenômenos que modificam o clima, que modificam a temperatura, que modificam a umidade. Deu para sacar a diferença? Mas, por exemplo, tipo, no caso que você disse, pegar uma cidade, eu não vou ter que ver os dois para determinar o clima daquela cidade? Não, porque o que ocorre na verdade, Felipão? Quando eu falo de Recife, né, que eu comentei agora há pouco, Recife sofre qual fenômeno que muda o seu clima? Maritimidade. Como é que eu sei disso? Avaliando dois elementos climáticos: umidade e temperatura. Então, a variável você usa no seu estudo. E o fenômeno é aquilo que muda de fato o clima. Então, eu estou estudando a variável temperatura, que é um elemento do clima, é um elemento climático. Então, o que pode fazer variar a temperatura? Os fatores que influenciam no clima, como, por exemplo, a maritimidade. Então, Entendi. pensa desse Pô, jeito. Deu para pegar? beleza, ficou bem mais claro. Valeu, professor. É. E aí na tua casa, Felipão, depois, quando eu terminar a aula de clima, semana que vem, que eu devo terminar, hoje não vou conseguir, aí você olha do começo ao fim. Aí vai ficar bem claro, né, a diferenciação, porque a gente vai aplicar mais os elementos daqui para frente. Beleza, valeu. Falou. Dúvidas, meus amigos? Beleza? Pergunta chata, mas necessária. Vamos ver como é que vocês entendem isso. A cidade de São Paulo sofre algum efeito de maritimidade, na opinião de vocês? O que vocês acham? Então, o Henricão colocou para mim no chat, não por conta da serra. Tem um problema, Henrique. Se eu pegar 3 cidades, Santos, que é litoral, São Paulo, onde nós estamos, capital, e Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá, obviamente, continentalidade. Está no coração do Brasil. Carta fora do baralho. Aí você tem Santos e São Paulo. São Paulo não está tão distante do mar assim. Mas tem o problema que temos uma serra do mar entre São Paulo e o litoral. Não dá para descartar, não dá para dizer assim, categoricamente, São Paulo tem 0 efeito da maritimidade. Está errado dizer isso. Então, cuidado com exageros. Evidente, comparando Santos com São Paulo, é lógico que Santos sofre muito diretamente a maritimidade, está do lado, está colado no mar. Agora, parte da umidade, meus amigos, consegue subir a serra e chegar até aqui. Então, não está equivocado se você pensar dessa maneira. Agora, ninguém vai sacanear vocês, né? Colocar um exemplo absurdo. O que eu quero que você entenda é, clima é algo muito complexo. Então, é evidente que parte da umidade do litoral chega até São Paulo. Não igual Santos. Não igual a cidade do Rio de Janeiro. Não igual Salvador. Só não vai dizer, de forma alguma, que São Paulo sofre continentalidade. Se você dizer isso, está totalmente errado. Então, ainda temos um resquício da umidade oceânica. A partir de Campinas, interior, né? A partir de Campinas, aí sim a umidade ficou bem distante. Mas até São Paulo, capital, ainda tem um pouquinho dessa umidade que vem do litoral. Não se assustem se alguma questão falar isso. Não está errado. Até as chuvas de verão aqui na cidade de São Paulo, em parte, é uma brisa oceânica que chega aqui. Não é igual Santos? Não é igual Santos, mas parte da umidade chega. Então, só cuidado com exageros. Não diga que São Paulo sofre continentalidade, está muito perto do mar. E a Serra do Mar não é
Cordilheira dos Andes, né? Não é uma coisa assim tão alta ao ponto de blindar a cidade de São Paulo dessa umidade. A Serra do Mar é alta, ok, mas não esse nível de altitude. Tá bom? Opa. Número 6. Opa, hoje tá rendendo, hein? Correntes marítimas. Tranquilo também. É um tema que cai muito, mas é bem objetivo aqui, viu, meus amigos? Sem necessidade de aprofundamento. Correntes marítimas. A água do mar em movimento. Tudo bem? A água do mar em movimento. Nesse caso, também tem relação com aquele efeito de Coriolis. Lembra? Eu expliquei semana passada. A Terra gira. Ao girar, há um deslocamento da massa oceânica. E os ventos acabam ajudando a promover essas correntes marítimas. Então, também tem relação com Coriolis, né? A rotação, o movimento de rotação da Terra. E por conta disso, né, os ventos também vão acabar produzindo as correntes. Tem 2 tipos de correntes, frias e quentes. Como é que você vai diferenciá-las? É tranquilo, mas é bom fazer o passo a passo, né? A corrente fria, ela vai nascer nas áreas polares, né? Se você pegar o mapa, as setinhas azuis são as correntes marítimas frias. E perceba que elas têm origem em áreas polares, elas saem dos polos e vão na direção da linha do Equador. E o giro, né, que essas correntes fazem tem a ver com Coriolis, né? Pois bem, a corrente fria, óbvio, provoca resfriamento das temperaturas, né, se é frio, né? Mas tem outra coisa também que você vai dizer. Ela provoca seca. Porque se a água do mar ela fica mais fria, ela evapora menos. Então, onde tem correntes frias, em geral o clima é mais seco. Até comentei sobre isso na semana passada, que a Isa tinha me perguntado. Então, a corrente fria ela diminui a temperatura e, ao mesmo tempo, provoca um ar mais seco. Até um deserto, né, pode ajudar a formar por conta da corrente fria. Corrente quente é exatamente o contrário. Ela nasce na região equatorial e vai na direção dos polos, né? Como vocês podem ver nas flechinhas aí, alaranjadas, né? Então, nasce junto à linha do Equador e vai na direção dos polos. Se são quentes, aumentam as temperaturas e, ao mesmo tempo, provocam umidade, né? Elas provocam chuva, ajudam, né, a promover umidade e chuva. Porque se o oceano está mais aquecido, ele evapora mais. Então, essa é a diferenciação que você vai dar entre as frias e as quentes. Dá para perguntar mais que isso? Até dá. Não tente decorar as correntes marítimas do planeta, gente. Não vale a pena. Não vale a pena. Nem tente. Mas algumas vocês vão ter que saber. Infelizmente. Que as provas gostam de perguntar. Então, eu vou separar aqui para vocês, rapidamente, porque isso eu acho que é algo que você tem que trabalhar, né? Não vai ser agora que você vai memorizar essas correntes. Mas eu vou colocar no chat, tá? Vou abreviar C maiúsculo para corrente, F maiúsculo para frio e o Q maiúsculo para quente, tá? Para ficar mais rápido. Bom, a primeira que eu acho importante que você localize. Corrente fria de Humboldt, que vocês já estudaram, eu suponho, a América do Sul. Ela pega ali a costa do Chile, do Peru. Ela é importante para pesca, porque água fria tem mais cardumes, né? Tem mais fitoplâncton, então tem mais peixes. Então, essa corrente é bacana que você saiba localizar. O nome e a localização. Então, a corrente fria de Humboldt. Quando eu explicar El Niño, eu volto a falar dela. Semana que vem, eu vou falar de El Niño, aí eu comento de novo sobre essa corrente de Humboldt. Outra corrente importante para vocês, mudando um pouquinho aqui,
de lugar é a corrente quente do Golfo. Estou colocando no chat aqui. Ela nasce na região do Golfo do México. Uma olhadinha aqui no mapa, tá vendo? E vai em direção da Europa. Ela é fundamental para a Europa, gente. Por conta dessa corrente, partes da Europa têm maior nível de chuvas e de aquecimento. Se não fosse a corrente quente do Golfo, a Inglaterra teria seu litoral congelado no inverno. Pra você ter uma ideia do quanto ela é importante. Então, ela promove aquecimento e, ao mesmo tempo, o transporte de umidade. E pergunta antiga de vestibular, mas uma pergunta que não é de toda fora do contexto atual. Eu vou olhar o mapa com vocês, está um pouco pequenininho, tá? Mas vamos lá, juntos. Estou usando a minha setinha aqui, ó. Acompanha a corrente quente do Golfo. Está aqui, ó. Parará, parará. Perceba que a Noruega está aqui, ó. A Noruega está bem aqui, num dos trechos que recebe essa corrente quente do Golfo. O litoral norueguês, ele não congela. Ele não congela, mesmo com o inverno muito rigoroso. Olha a Suécia. A Suécia, esse país aqui do lado da Noruega, ó, aqui, ó, Suécia. Aqui, o litoral congela. Está na mesma latitude. Porém, a Suécia não recebe os efeitos da corrente quente do Golfo. Então, pergunta clássica de geografia, até, de certo modo, banal, mas é bom você ter essa visualização, né? O quanto uma corrente quente modifica o clima de um lugar. No mais, eu prefiro deixar para a geografia geral, quando chegar em certos lugares, com certeza vocês vão ter contato com uma outra corrente. Exemplo, corrente da Califórnia, é fria. Labrador, que pega o Canadá, também é fria. Corrente de Bengala, que pega o litoral da África, também é fria. Então, depende do estudo que você fizer, essas correntes vão aparecer. Agora, pegar esse mapa todo, decorar corrente por corrente, isso você não precisa fazer, fique tranquilo. O Brasil, por outro lado, vejam só, ele é atravessado por uma corrente chamada Corrente do Brasil. Não tem como errar. Ela é quente. Então, o nosso litoral, ele é um litoral aquecido, né? Não temos um litoral frio, vamos colocar assim, né? Certo. E o item 7, o último fator que influencia o clima, as massas de ar. Massas de ar são grandes quantidades de ar, com certas características. Então, se você tiver que definir, o que é uma massa de ar? São colunas de ar, são grandes quantidades de ar. E você diferencia essas massas de ar porque elas têm algo em comum. Umidade, temperatura, quer dizer, são características que você vai observar em grande escala. Em geral, o que você vai olhar para definir uma massa de ar? As temperaturas, né, quente ou fria, e a umidade. Se é uma corrente, se é uma massa úmida ou se é uma massa seca. Esse mapa, ele está mostrando as massas de ar que atuam na América do Sul. Eu coloquei esse mapa porque é ruim você falar do Brasil sem contextualizar no seu subcontinente. Então, percebam que nem todas essas massas vão atuar no Brasil. É só para você entender, né, que existem várias massas diferentes. Agora, os vestibulares, eles vão para cá. Questão clássica também, gente, cai muito isso. Qualquer dúvida, por favor, não hesite em levantar sua mão. Massas de ar que atuam no Brasil. Você tem que saber. Quando tiver o mapa numa questão, beleza. Com o mapa fica mais fácil. Já tem o nome das massas, já está tudo pronto para você. Mas caso não tenha os nomes, aí fica a dica para você fazer exercícios, né? E aos poucos você vai se ligando, vai ficando fácil memorizar. Perceba que esses mapas estão organizados entre verão e inverno. À sua esquerda, como é o verão, à sua direita, como é o inverno. Vamos começar pelo verão, né? Na ordem que está aqui. As siglas, muita atenção. Tem uma legenda aqui embaixo. Eu acho que nem precisa agora você fazer tudo isso de anotação no caderno, porque está aí, está pronto, né?
Mas o M minúsculo é de massa de ar. Aí, ok, né? Aí vem uma letra maiúscula, que diz respeito à latitude. O E é de equatorial, o T é de tropical e o P é de polar. Então, a segunda letra é a latitude. Qual região de clima, região climática, zona climática que essa massa ela surgiu. E a letrinha final é de onde ela saiu, se é do continente ou se é do oceano. Então, o A minúsculo, tá vendo aqui, ó? Tô usando a legenda, né? Primeira legenda. O A minúsculo significa que é Atlântico. No caso brasileiro, Oceano Atlântico, né? Já o C minúsculo quer dizer continental. Essa massa de ar surgiu no continente. Então, tá aí a explicação da legendinha, né? Massa, o M minúsculo, a letra maiúscula é a latitude, né? Equador, trópico ou polar. E a última letrinha é onde essa massa ela nasce, né? Se é no oceano ou se é no continente. Olhem o Brasil, gente. Comentários sobre cada massa. Se ficar muito rápido, e hoje eu estou um pouco rápido, me interrompa, tá? Sem problemas. Não fico bravo, só interromper. Massa equatorial continental. Nasce onde, gente? Na Amazônia. Como é que é a Amazônia? Quente e úmida. Portanto, essa massa, ela é quente e úmida. Respondido, né? É a massa mais abrangente no Brasil, dá uma olhada. Ela alcança quase todo o território nacional. Essas flechinhas vermelhas mostram até onde essa massa tem atuação durante o verão. Então, pega a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste. O mapa talvez não te dê essa impressão, mas o Paraná também tem alcance dessa massa. Então, todas as regiões do Brasil vão sofrer efeito dessa massa equatorial continental. É que consegue ter mais influência no Brasil ao longo do verão. Tá? E repito, quente e úmido, calor e umidade. Certo? Já a massa equatorial atlântica, bom, se nasce junto ao Equador só pode ser quente. Se nasce no oceano aquecido, ela também vai ser úmida. Só que ela é mais tímida, né? Ela atua muito mais no litoral nordestino. Tá vendo só o litoral do Nordeste? Pega aqui um pouquinho do Pará, do Amapá. Então, também leva calor e umidade. Só que ela atinge pontos mais restritos, né? Do Brasil. Até aí, nenhum problema. Depois, amigos e amigas, MTC é uma tropical continental. É a única massa seca que atua no Brasil. Então, estuda desse jeito. Só tem uma seca. É a tropical continental. Ela não nasce no Brasil, gente. Ela nasce entre a Bolívia e o Paraguai. E junto à Cordilheira dos Andes, inclusive. Por isso que ela é seca. Mas vejam o mapa. Ela quase não influencia o território brasileiro. Muito pouco. Despreze comentários sobre essa massa de ar. É uma atuação muito tímida. Né? Ela acaba sendo envolvida pelas massas que estão aqui no Brasil. Então, a influência dela é muito pequena. O que é visível aí pelo mapa. Né? Então, uma pequena influência. E finalmente, né, no verão, tropical atlântica. Se é tropical, é quente, oceano aquecido. Ela é úmida também. Ela atua mais no litoral, né? E no sudeste brasileiro. Então, ela pega a região sul inteira, a região sudeste inteira, como vocês podem perceber no mapa, e chega mais ou menos até a Bahia. Essa é a abrangência dessa massa durante o verão. Mesmo esquema, quente e úmida, ela aumenta temperaturas e aumenta a umidade. Então, tá aí a tua explicação do verão. Simples, né? Objetivamente. Do outro lado, gente, qual que é a grande mudança? A massa polar. Dá uma olhada. MPA. Alguns vestibulares colocam apenas MP. Não está errado, não, se aparecer desse jeito, tá? Massa polar, MP ou
massa polar atlântica MPA. Acrescentar ou não A não faz diferença. Se a polar é fria, parta desse princípio. Porém, olhem só, ela tem umidade. Ela passa pelo litoral da Argentina e ganha umidade. Então, quando ela entra no Brasil, ela tem umidade também. O que você vai explicar aí para mim, com muita atenção? Aonde ela deixa essa umidade especialmente? No sul. Pensa comigo, o Rio Grande do Sul, gente, chove todos os meses. Não chove igual na Amazônia, em quantidade, vamos dizer assim, mas todo mês o Rio Grande do Sul tem chuvas. Não tem estação seca no Rio Grande do Sul. Até agora em agosto, nós aqui em São Paulo, nessa secura toda, lá no Rio Grande do Sul tem chuva. Não todos os dias, é claro, mas tem chuva. Por quê, gente? Imagina essa massa polar. Ela entra no Brasil. Por onde? Pelo Rio Grande do Sul. O que ela deixa ali? A sua umidade. Quando ela chega aqui em São Paulo, em geral, ela já perdeu a sua umidade. Pode acontecer dela provocar uma frente fria e ao mesmo tempo ter chuva. Mas me fala, qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu nem me lembro mais o último dia que choveu aqui em São Paulo. Né? Então pense, a polar ela é fria e úmida, então ela provoca uma queda das temperaturas. Quanto à umidade, especialmente no sul do Brasil, que ela chega com bastante umidade, porém ao longo do caminho ela vai perdendo a sua umidade. Então é muito possível, por exemplo, que ela chegue em São Paulo ainda fria, mas não chegue seca. Pergunta a nível avançado em vestibulares. Em qualquer um, viu? Olha o Nordeste. Atenção ao Nordeste no segundo mapa. A massa polar, perceba que ela vai contornando o litoral brasileiro e ela consegue chegar até a Bahia. O que acontece quando essa massa polar alcança o litoral baiano? Cai a temperatura. Só que é um lugar quente, né? Em geral, a Bahia é um lugar muito quente. Então, quando essa massa polar se choca com as massas quentes que predominam no Nordeste, o que vai acontecer? Chuva. Mês de julho é o mês que mais chove na Bahia, em Salvador, por exemplo. Essa é a explicação que você vai colocar. Muitíssima atenção com essa explicação. Vou repetir lá. Litoral nordestino, chuvas em julho, que é seco aqui em São Paulo, mas chove no litoral nordestino. Explicação para esse fenômeno. A massa polar alcança o Nordeste, não o Nordeste inteiro, o litoral nordestino. Quando a massa polar alcança o litoral do Nordeste, isso produz uma queda das temperaturas, claro, e uma instabilidade. Muito bem, Isa. Chuvas frontais. Isso, chuva frontal. Isso explica chuvas em Salvador no mês de julho. Até enchentes. Procure o noticiário, porque a Covid ocupa a maior parte do espaço, claro, né? Mas algumas cidades dessa região, sul da Bahia, inclusive, tiveram enchentes em julho. Como assim enchentes, chuvas em julho? O papel da massa polar, que alcança o litoral nordestino, cai a temperatura, e isso acaba produzindo instabilidade. É essa palavra que você vai usar quando você quiser explicar que vai chover. Instabilidade. Estou colocando até no chat para ninguém errar. O tempo está instável. Se aproprie desse conceito. Então, a massa polar, ela provoca instabilidade no litoral nordestino. Escreva isso, quem corrigir sua prova vai te amar eternamente. Porque vai saber, pois, se ela não tem noção do que ele está falando, ele sabe usar o conceito no lugar certo. Né? Então, a massa polar provoca instabilidade. Tá aí a explicação. Mas olha, tem um exagero nesse mapa aí, tá? Olha a massa polar chegando na Amazônia. Esse mapa é um mapa, entre aspas, ideal. Então, é raro isso acontecer, gente. Não é todo o ano que a massa polar chega na Amazônia. Porque ela tem que percorrer uma distância gigante. Imagina, desde a Antártida, litoral da Antártida, até chegar na Amazônia. É difícil isso acontecer. Esse ano aconteceu, em 2020.
Mas é raro acontecer, não é todo ano que acontece, não. O nome que está aí no mapa é friagem. É o nome que você vai usar para explicar quando a massa polar alcança a Amazônia. Mas veja, friagem não é o frio que acontece aqui em São Paulo, por exemplo. Cai um pouquinho a temperatura. Imagine que 25 graus para eles é friagem já. A média é 32, né? Então, friagem é isso, né? Frio, tal. É uma queda nas temperaturas, né? Que raramente, não é todo ano, acontece na Amazônia, quando a massa polar alcançar essa região. Certinho? Bom, frente fria, gente. Eu acho que eu expliquei muito rapidamente. Quando duas massas de ar se encontram, uma delas predomina. Quando for a massa fria, você vai chamar de frente fria. Quando for a massa quente, você vai chamar de frente quente. Simples como isso. Então, frente você vai explicar dessa forma. É o resultado do encontro entre massas de ar. A que predomina vai dar o nome à frente. Então, se é uma frente fria, predominou a massa fria. Caso predomine a massa quente, vai formar uma frente quente. Olha essa carta que eu coloquei aí no slide. Se eu perguntar assim para vocês, que estação do ano que deve ser essa? Bom, deve ser o inverno, né? Porque só estou vendo uma massa fria aqui, uma massa fria não, desculpa, uma frente fria. Tem uma alta pressão. Se liga nisso, hein, gente? Uma dica, uma sugestão para você pegar o mapa. Se você percebe que essa alta pressão ela predomina no território nacional, tem que ser nos meses de inverno. Então, olha, tem uma frente fria indo para o Brasil, dá uma olhada, que é um arco, né? O triângulozinho aponta para onde a frente está indo. Então, é uma frente fria que está em direção do Rio Grande do Sul, está na Argentina ainda, né? E no Brasil é notável aqui uma alta pressão que está predominando. Ou seja, o tempo deve estar seco, né? A alta pressão inibe chuvas e ao mesmo tempo está chegando uma frente fria. Muitas provas perguntam esses detalhes. Ele não coloca a legenda no mapa e pede para você analisá-lo. Então, por isso que eu dei uma dica. Poxa, eu olhei esse mapa. Predomina a alta pressão, né? E tem uma frente fria deslocando, poxa, deve ser provavelmente inverno. Não acho difícil porque a maior parte das provas coloca a legenda. Ele vai dizer o que é frente fria, frente quente, enfim. E para terminar a aula, não terminar o assunto, terminar a aula, eu coloquei uma imagem de satélite, típica que as provas vão usar com vocês. Vejam, esse mapa eu retirei do clima-tempo, né, que tem informações de clima e tal. Aí perceba, tem ali a data, que é importante para nós, né? Tá ali 9/9, quer dizer, setembro. Setembro é o final do inverno, né? É quase o começo da primavera, que é 21 de setembro, começa a primavera. Então, o que esse mapa está mostrando? O deslocamento das frentes frias. Então, perceba que onde tem a frente fria, dá uma olhada, tem nuvens, mostrando que ela está provocando instabilidade. Então, a prova ela vai fazer isso com vocês, ela vai te dar um mapa e vai pedir para você interpretá-lo, né? Então, um mapa como esse, o que ele pode apontar para nós? Que em alguns dias, a temperatura desses lugares ela vai diminuir, né? Porque é uma frente fria, e há uma possibilidade de ocorrência de chuvas. Uma vez que tem esse agrupamento de nuvens, né? Dá uma olhada só. Ainda estão na Argentina, mas em breve, né, em pouco tempo, vai chegar no Rio Grande do Sul, vai provocar chuva no Rio Grande do Sul. É assim que você vai ler esses mapas, tendo ou não uma legenda junto com eles. Tá? Dúvidas, amigos e amigas? Boa, boa, boa. Assim, semana que vem, né? Eu vou dizer o roteiro da semana que vem. Vamos lá.
Eu vou explicar essa zicas aí, zona de convergência do Atlântico Sul, chamados rios voadores, né? Vou explicar furacões. Vou explicar também, depois de furacões, aquela parte que eu comentei, sentido horário, anti-horário dos furacões e tal. E o ciclone extratropical, que alguns chamaram de ciclone bomba, que aconteceu em Santa Catarina no mês passado. Né? Tornado também é rapidinho, parará, parará, parará. E um comentário dos climas do mundo. Então, para concluir essa aula, eu devo gastar uns 25 minutos, 25 a 30 minutos, eu concluo essa aula na semana que vem. Quem estiver fazendo exercícios, né, e de repente, pô, Julião, eu tenho dúvida no exercício aqui do livro, ou exercícios que vocês pegam por fora, traga na semana que vem, que clima é legal realmente você praticar. E pegar as questões difíceis também, não tem por que se omitir dessas questões. Mas qualquer dúvida você traga para mim, tá bom? E concluindo isso, eu falo de El Niño e Laninha na semana que vem, e aí eu fico tranquilo, eu vou estar dentro do meu cronograma, tá? Então, eu tenho alguns minutos, alguns que têm dúvida, eu tiro as dúvidas. Quem não tem dúvida, eu mando um beijo, um abraço, tá? Se cuidem e até a próxima semana, tá bom? Meu Samuel, meu amigo querido, você perguntou uma coisa aí para mim no chat. Deixa eu voltar lá. Cadê? Aqui, ó. O Samuel perguntou para mim sobre frente estacionária e frente oclusa. É o seguinte, cara. Às vezes, Samuel, quando as massas de ar se deslocam, o ar fica estagnado. Ele não pende nem para a massa que é mais fria, nem para a massa que é mais quente. Essa é a tal frente estacionária. Perceba que a legenda dela, olha, é um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima, ou seja, é como se tivesse um tempo estagnado. Isso pode durar alguns dias. E, de repente, uma das duas massas se fortalece, entre aspas, vence a outra, e você tem a predominância de uma das duas, ou frio ou quente. Mas, enquanto isso não acontece, é denominada estacionária. O ar estagnado, né? Estagnado no sentido de não houve uma mudança radical. Então, essa é a frente estacionária. Já a frente oclusa é um fenômeno um pouquinho diferente. Imagina a massa fria e a massa quente, elas se chocam. Normalmente, o que ocorre numa frente fria? A massa fria, ela engole, entre aspas, esse ar quente, provocando aquelas temperaturas. Frente oclusa é um pouquinho diferente. A massa fria, ela avança mais rápido do que a massa quente. Imagina eu e você, Samuel, correndo, um contra o outro. Um contra o outro. Vamos fazer uma aposta, Samuel? Quando o ensino voltar a ser presencial um dia, a gente aposta uma corrida. Fechou. Vamos ver quem ganha. Você ganha, Samuel? Tá. Então, o perdedor vai deixar o bigode. É uma boa aposta ou não? O Samuel falou que aceita. Fechou. O seu cresce, beleza. O meu já está aqui, né? Só aparar o resto. Mas brincadeiras à parte, Samu e todos que estão me acompanhando. A frente oclusa. Eu, Samuel, correndo em frente ao vetor, disputando suor, lágrimas, pela vitória junto ao público, à plateia. De repente, ô Samuel, você me ultrapassa e para na minha frente. Eu vou ter que frear, né? Para não me chocar com você. A frente oclusa é isso. Imagina que as duas massas estão ali, competindo, né, também. Só que a massa fria, ela consegue ultrapassar a massa quente. Ela avança mais rápido do que a quente. E a massa quente acaba, entre aspas, trombando com essa massa fria. Como a forma de criação da frente ela é um pouco diferente, ela recebe um outro nome, de frente oclusa. Porque, normalmente, as massas não competem dessa maneira, né? Elas acabam se chocando realmente. E não é que uma ultrapassa a outra. Mas quando acontece isso, de uma massa ultrapassar a outra e vencer essa outra massa, o nome desse fenômeno é frente oclusa. Mas, cara, estamos aqui no nível
de aprofundamento do conteúdo, porque não me recordo de um vestibular sequer mencionar frente oclusa numa questão. É bom ter uma noção, claro, para a vida, né? E para não ser surpreendido, mas o mais normal é perguntar o que é uma frente fria, não exatamente os pormenores das frentes frias. Certo, Samuca? E aposta recebida. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma coisa sobre qualquer ponto da aula? A gente fica à vontade, pode perguntar. Estamos em cima da hora, mas qualquer coisa, rapidamente a gente conversa. Tranquilos? Tranquilas? David, você não vai perguntar hoje, cara? Isso é raro, hein? Olha, que faz tempo que isso não acontece. Isso é que aconteceu. Olha, deixa eu olhar aqui pela minha janela. Falando em clima, né? Olha o meteoro chegando aqui em São Paulo. O David não perguntou. Tá guardando aquela pergunta, né? Tudo bem então, amores? Tranquilos? Então, um abraço para vocês aí, viu? Cuidem-se e quarta-feira tem mais. Falou, falou, falou. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, Até tchau, semana tchau, que tchau. vem. Até, falou. Tchau.